A graça e a paz sejam contigo, aonde você estiver. Que o Senhor te acompanhe mais e mais. Fala contigo, fala com a tua família. Nesse dia 1 de novembro de 2024. Esse é um dia que o Senhor preparou para mim e para você. Esse é um dia que o Senhor tem preparado para falar conosco. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por tudo. Nós somos gratos, Senhor, pela vida. Somos gratos pela família. Somos agradecidos, Pai, porque em nada nós temos falta. Nós temos sido abundância, Pai. Temos sido abundância de comida, de casa, de amigos. Senhor, temos sido abundância com os irmãos. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em glória, Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque, Senhor, apesar de nós sermos imperfeitos, apesar, Pai, de nós termos os nossos defeitos, o Senhor cuida de nós. O Senhor abre as portas. O Senhor fala conosco. O Senhor é um Deus fiel que não nos desampara, Pai. O teu braço está estendido para nos sarar, para nos cuidar, para nos chamar a atenção, para nos colocar de volta no caminho, Pai. A tua vara e o teu cajado, Senhor, trazem com amor a gente para o centro, para o rumo, Pai. Nós não perdemos propósito por causa do Senhor, por causa que olhamos para o Senhor, por causa da tua vara e o teu cajado, nos exortando, nos trazendo à consciência o caminho mais excelente que nós devemos caminhar. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos instruído em toda a verdade. O Senhor tem aberto as portas. O Senhor tem feito resplandecer a tua luz. E por isso nós somos gratos, agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelas salvações, pelas famílias que têm sido entregues ao Senhor. Muito obrigado por curas, por libertações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Deixa um pouquinho mais baixo. Esse é um dia que o Senhor fez e eu queria desejar um bom dia para você, um dia abençoado. Bom dia, Igor, a graça e a paz. Célia, bom dia. Suzana, bom dia. Daniel, a paz, bom dia. Aparecida, bom dia. Bom dia, Bruno. Bela, bom dia. Aleluia. Suzana, já falei, né? Aleluia. Carneiros, bom dia. Renata, aleluia, bom dia. Esse é o dia. Lincoln, graça e a paz. Giovana, a paz, Giovana, bom dia. Aleluia, Deus abençoe você. Leni, a paz, bom dia. Verusca, Deus é contigo, bom dia. Kleberson, bom dia. Aleluia. Masha, bom dia. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Queridos, eu queria contar um testemunho de vida. E o Senhor tem sido gracioso. Teve uma menina que até conhecida da Verusca. Deus vai transformar a vida dela. 13 anos. Ela tem tentado suicídio. Tinha tentado se cortar. E ela foi ao encontro esse final de semana. E a vida dela foi mudada. Nós tivemos no encontro uma peça que mostra exatamente essa questão da pessoa se cortando. Da pessoa se cortando, que é uma das questões do teatro, quando fala de uma menina que ela é seduzida pelo mundo. E nós não sabíamos que essa menina ia, mas ela viu, foi transformada. E eu creio que Deus vai fazer uma mudança na vida dela e na vida da família toda. E mais ainda, os amigos dela, que sabem da situação dela, as pessoas que conhecem a situação dela, vão ver que alguém onde havia morte, havia destruição, Deus trouxe vida, vida em abundância. Amém? E eu e você somos canais dessa vida. O pessoal de Berlim vai ter o encontro com Deus já, semana que vem. Saiba de uma coisa, deseje, anseie por milagres, anseie por ver vidas totalmente acabadas, totalmente destruídas, sem nenhuma esperança. Elas vão lá buscar a Deus e vão ser tocadas. Queridos, a Alemanha vai ver o poder de Deus, vai ver o poder de um povo que tem se levantado no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Queridos, talvez às vezes a gente não sabe falar bem a língua, talvez a gente não tem todo o conhecimento da cultura alemã, talvez a gente não tem toda a desenvoltura aqui na Alemanha. Às vezes a gente não tem todos os recursos,
Mas deixa eu te falar uma coisa, vou falar igual Pedro falou quando entrou no templo. Eu e você não temos ouro nem prata. Eu e você não temos todo o entendimento e toda a cultura daqui. Nós estamos adquirindo, estamos começando a aprender. Mas nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos é o poder de Deus sobre nós. Nós temos a palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós estamos nesse país. E a palavra de Deus vai nos fazer mais do que vencedores, prevalecentes. Deus tem feito maravilhas. Hamburgo, Berlim, Frankfurt, Fals. Deus tem feito em outras cidades. Deus tem feito maravilhas através de nós. Através de outras igrejas também. Deus tem usado. Mas o melhor de Deus ainda a gente não viu. Quando nós começamos a nos levantar mais e mais de forma ousada, de forma altiva, falando, inimigo, já acabou para você. Acabou o teu reinado, acabou a tua força que tem destruído a mente das pessoas, que tem focado as pessoas no trabalho, que tem focado as pessoas a amarem mamon, a amarem a vida de devassidão, de boemia, a vida de luxúria, a vida de viver achando que esse bem-estar, entre aspas, social, esse bem-estar é algo que satisfaz. Não, isso não satisfaz. Isso é limitado. Isso é bem limitado. Mas Deus tem nos levantado, nos posicionado. Saiba que é para essa hora. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Você está aí em Berlim. Querido, seja ousado no teu prédio, convide todo mundo do teu prédio, no teu trabalho, convide com ousadia as pessoas, nos teus amigos, mande o WhatsApp, fala, há algo que um dia só, que vai mudar toda a tua existência. E eu estou aqui, eu conheço um povo, eu tenho amigos que são pessoas e mulheres de Deus. E saiba, só no teu convite, só em você abrir a boca, Deus já vai estar fazendo algo. Amém? Porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Nós tivemos um jejum agora há pouco que fala sobre isso. Sobre nós somos treinados para reinar. Fomos chamados e treinados para reinar. Deixa eu te falar uma coisa. O poder de Deus já está à nossa disposição. É apenas eu abrir a boca para disparar. É apenas eu abrir a boca para fluir. Fluirão rios de água viva. Isso, o Senhor quer mais fluir do que às vezes eu e você estamos imaginando. Eu estou sendo boca de Deus para você. Nessa manhã, talvez você tenha estado preocupado com problemas de saúde, com problemas teus pessoais. Coloque em primeiríssimo lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar aquilo que está no coração, no centro do coração de Deus, que é gerar vidas. Quanta morte nós temos aqui. Quanta oportunidade de pregar, falar do Evangelho nós temos nesse país. Querido, isso é uma imensidão. Quantas pessoas nós podemos sair e falar de Jesus. Mas quando eu falo falar de Jesus, talvez você fale assim, mas eu não sei nem orar em alemão. Não, é demonstrar poder de Deus. Quantas pessoas... Minha esposa ontem estava passando no trem e ela viu uma pessoa no transporte, ela viu uma menina chorando. E sabe aquele cartão do pastor Benjamin? Na hora ela não tinha esse cartão, mas ela falou, nossa, mas no trem, uma pessoa chorando. Se eu soubesse falar mais alemão, eu podia ter esse instrumento assim poderoso de salvação ali para ela, de demonstração do poder. Pois é exatamente isso. Pessoas vão aparecer chorando, pessoas vão aparecer com o rosto triste, deprimido, vão querer se jogar no trem, na linha do trem, ou assim, você vai ver, quando você passar, queridos, se encha de ousadia, se encha da graça do Senhor, se encha do poder de Deus. Deus quer te usar. Deus nos fez pescador de homens. Deus nos fez pessoas que, quando a gente vai ler esse versículo hoje, mas esse pescador de homens, a tradução aqui nos fez caçador de homens, caçador de pessoas vivas. A tradução é bem essa, caçador de pessoas vivas, ou seja, as pessoas estão mortas no seu espírito, mas elas estão andando por aí, são mortos-vivos. São mortos-vivos. Olha o dia do Halloween ontem mostrou, mortos-vivos andando por aí.
E eu e você temos a verdadeira vida. Deus nos fez caçador de vidas. E nós vamos ver, vamos ler o versículo? Vamos meditar na palavra de Deus? Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Lucas 5. E eu vou ler com você. Você vai lendo comigo e a gente vai meditando. Eu quero meditar hoje versículo por versículo. Lucas 5, capítulo 5, do 1 ao 11. Amém? Do versículo 1 ao versículo 11. Aqui fala sobre a pesca maravilhosa. Quando Jesus chamou a Pedro, Tiago e a João. Amém? E eles estavam pescando, eles estavam fazendo as coisas do dia a dia deles. Estavam lá, estavam meio frustrados. Mas teve uma hora que Jesus chegou lá e tudo mudou, tudo se transformou. Estavam meio vivendo a vidinha deles, na boa, tá tudo certo, tá, um dia eu pesco, outro dia não. Mas Jesus, quando Jesus chegou, algo novo aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, algo novo sempre acontece quando você chega, porque você carrega a presença de Jesus dentro de você. Então não tenha dúvidas. Será que eu tenho que visitar o tal irmão? Vá visitar, mas eu não sei se eu vou ser bem aceito. Vá lá, põe o pé lá e você vai ver, Deus vai fluir. A lepra que está no outro vai ser curada pela santidade que está em você. Vai fluir vida em nome de Jesus. Vai fluir a graça do Senhor em nome de Jesus através de você. Então as pessoas precisam de proximidade com homens e mulheres de Deus. Toda vez que as pessoas que estão mortas no mundo têm proximidade com alguém que tem a palavra, com alguém que tem a unção de Deus, algo sobrenatural acontece. Isso, Lili. Você carrega a presença de Deus. Às vezes tem pessoas que se sentem pecadoras, acusadas ou sentem diminuídas, mas deixa eu te falar, independentemente disso, se você aceitou o Senhor Jesus, se você tem um coração limpo perante o Senhor e tem um coração que fala, Senhor, eu creio em Ti, você carrega essa presença, apenas flua essa presença, apenas toque nas vidas. Ontem dia feriado aqui em Hamburgo. Nós fomos ungir uma quita, acho que a Célia estava conosco, uma creche, um kindergarten. Nós estivemos lá com um grupo da igreja, mas foi poderoso, porque a dona, em pleno feriado, foi lá, estava lá conosco. Ela foi lá, abriu toda a quita, foi conosco, orou lugar por lugar. Ela viu o poder de Deus, ela viu a graça de Deus, ela viu que a igreja carrega Jesus no coração deles. E foi algo liberado assim, extraordinário. Mas eu sei que Deus está trabalhando na vida dela. Porque aonde nós vamos, aonde nós pisamos o pé, é possessão do reino de Deus. É possessão do reino de Deus. O fogo de Deus flui, a vida de Deus flui, porque nós carregamos algo sobrenatural. E, mas a pessoa não está respondendo. Querido, não importa se ela está respondendo totalmente ou ela nem parece que está respondendo. Não deixe de ministrar. Não deixe de fluir as boas novas. O evangelho da graça. Não deixe de ser instrumento de Deus. A seu tempo, deixa eu te falar uma coisa. No tempo Kairos, no tempo de revelação de Deus, sabe o que vai acontecer? As sementes que estão lá de baixo vão começar a brotar, vão começar a frutificar, e uma grande floresta vai explodir. Aonde talvez havia pedras, onde havia espinhos, onde havia um lugar difícil, em algum momento o poder do Espírito Santo de Deus vai chacoalhar, e uma boa terra vai existir. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos essa boa terra. Não fique esperando dos outros, quando melhorar, quando eles estiverem receptivos, quando tiver as condições que eu perceba. Queridos, apenas plante a palavra. A palavra de Deus, ela vai frutificar. Amém? Não fica preocupado com o terreno. Não fica preocupado. Nós sabemos que tem aquela parábola do terreno, sim. Mas o meu chamado e o teu chamado foi para apenas apregoar as boas novas. Fazer discípulos. E aí a mudança que vai acontecer, deixa para o Espírito Santo. Ele que vai mudar na hora certa.
Ele que vai transformar o coração de pedra num coração de carne. Ele que vai transformar uma mente cauterizada, uma mente totalmente crua, numa mente límpida, numa mente sã, numa mente aberta, numa mente que vai receber o Evangelho. Amém? Então, nesse versículo, nesse trecho da Bíblia, em Lucas capítulo 5, versículo 1 diz: então, Jesus chegou lá com os discípulos. Aliás, ele não tinha discípulos. E aqui foi quando Pedro foi resgatado. Foi quando Pedro abriu os olhos e quando Pedro parou, deixou tudo e começou a seguir Jesus. Olha lá, Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ao lago da Galileia. Então, nesse lago, Jesus, despretensiosamente, ele transformou aquele lago numa igreja. Talvez poucas pessoas tenham feito isso antes, ou ninguém tinha feito isso antes, mas Jesus sempre arruma uma forma criativa para que o evangelho dele seja pregado. E ele, as pessoas estavam apertando, e ele podia ter: olha, vou pegar um barco e vou embora daqui, ou eu vou curar, mas agora acabou. Não, Jesus tinha algo para ministrar. Ele sabia que a palavra dele ia gerar frutos para a eternidade, frutos além daquele tempo ali presente. Então Jesus se dispôs a ministrar, mesmo com um lugar, uma plateia improvisada, com um púlpito improvisado. Jesus saiu do barco, afastou, e olha só, aí ele viu, versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Com certeza, Simão aqui já estava olhando: esse cara é alguém importante, tem gente aí atrás dele para ouvi-lo falar, então ele é um mestre importante. Então Simão, não era Pedro ainda, Simão olhou para ele e viu algo relevante, viu algo diferente. E aí Jesus ainda vai e pede o barco dele. E aí Pedro o afasta um pouquinho ali da multidão, para que ele pudesse ter um alcance maior da voz, para que ele pudesse ter, ele conseguisse falar com todo mundo ali. E Pedro teve essa gentileza com Jesus. Queridos, eu não sei se você tem sido gentil com Jesus, tem facilitado a pregação do Evangelho, mas deixa eu te falar, quando você contribui, você está facilitando o avanço do Evangelho. Quando você abre a tua casa, você está facilitando o avanço do Evangelho. Quando você prega de casa em casa, você está facilitando a pregação do Evangelho. Quando você ora por cura, por libertação, quando você aconselha uma pessoa, exorta uma pessoa nos caminhos do Senhor, você está facilitando, cooperando com o Senhor para o avanço do Evangelho. Pedro aqui, mesmo sem ter ainda, mesmo sem conhecer Jesus de verdade, ele estava facilitando o avanço do Evangelho. Falando: não, Jesus, pode usar o meu barco, pode usar o meu recurso aí. Na verdade, ele vai falar aqui à frente: eu pesquei toda noite, eu estava pescando, mas nada aconteceu. Eu fui pescar, mas não teve peixe, nada deu certo. As pessoas, meus amigos aqui, meus sócios, a gente pode ficar aí. Mas Jesus tinha um plano muito maior para Pedro. Essa percepção de Pedro, essa abertura do coração de Pedro para Jesus, isso fez toda a diferença. E Jesus, ele não foi entrando assim de uma forma. Jesus pediu, olha só, Jesus pediu para que afastasse. Jesus, ele sempre é um gentleman. Jesus não vai invadindo, Jesus vai pedindo, Jesus vai conversando com você. Saiba, Jesus dá sempre oportunidades para você dar a resposta certa. Logo depois, Pedro foi desafiado. Pedro, para de ser pescador de peixe. Eu tenho algo extraordinariamente maior. Vamos ser pescador de homens. Vamos ampliar a tua visão.
Vamos ampliar o teu espectro de influência. Hoje você está influenciando aqui os teus colegas, você tem uma empresa aqui, você está pescando uns peixes aqui legais. Mas deixa eu falar, há algo muito maior, há algo muito mais extraordinário para você. Pedro, você vai? Vamos. E Pedro foi. Por quê? Porque ele inseriu Jesus dentro do seu dia a dia. Ele abriu as portas para Jesus estar com ele. E olha só, e Pedro, ele deixou Jesus fazer o que ele queria. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. A multidão estava lá na praia. Pedro devia estar olhando aqui, bem, acabei de trabalhar, estou aqui lavando as redes. Estava falando aqui no versículo 2 que Pedro estava lavando as redes, junto com os seus sócios ali. E eu acho que ele lavava as redes e ouvia. Lavava as redes e olhava para Jesus, ouvindo as palavras, falando, essas palavras aqui são fortes, que bom. Esse é o mestre, opa! Sabe de uma coisa? Às vezes você está trabalhando, mas conecta no Senhor, porque o teu milagre está logo ali. Conecta no Senhor, porque há algo que o Senhor quer falar logo ali com você. Então, não desconecta quando você estiver no teu trabalho. Esteja conectado no Senhor. Esteja atento ao que Jesus está falando. Esteja radarizando. Esteja com as tuas antenas ligadas. Porque Deus quer falar contigo. Deus tem uma palavra de poder e graça para você. Então Pedro estava lá. Ele ficou a noite toda pescando. Queridos, era durante o dia isso aqui, de manhã. E Pedro estava lá. Já estava lavando as redes para guardar, está tudo encerrado, já chega. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você acha que passou o tempo, se encerrou, já não tem mais solução, já fiz tudo que tinha que ser feito. Deixa eu te falar, Deus tem um novo começo. Deus tem uma virada à tua espera. Quando você valoriza a presença dEle. Quando você honra a presença dEle. Quando você fala assim, Senhor, Espírito Santo, és bem-vindo. Flua no meu lugar, flua onde eu estou, flua aqui no meu trabalho, flua nesse lugar tão difícil. Querido, em vez de você reclamar, em vez de você ver as coisas negativas, de você ver tanta... e às vezes, querido, às vezes no trabalho as coisas são complicadas, culturalmente, o trabalho é complicado, a exploração no local do trabalho é complicada. Mas deixa eu te falar uma coisa, dê lugar para Jesus, abra as portas para Ele fluir onde você está. Às vezes é até proibido falar de Jesus aqui, tudo bem, mas você vai estar com o coração, com o teu espírito conectado em Jesus, mesmo limpando a casa. Talvez você está num atendimento a alguém, está conduzindo um carro, talvez você está no escritório, não sei onde você está, mas não deixa de abrir, facilitar a entrada de Jesus aonde você está. Esse fluir, por isso que o crente não pode ficar quieto. O crente não pode ficar parado, boca fechada. Nós precisamos ter um posicionamento, porque esse posicionamento vai fazer toda a diferença. Olha lá no versículo 4. E quando Jesus acabou de falar, quando Jesus acabou de ministrar, aqui não fala nem quanto tempo, mas deve ter sido um tempo curto. Disse a Simão, olha o que Jesus falou. Faze-te ao mar. Ele declarou uma palavra de fé, um desafio de fé. Vai para o mar de novo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus já tinha tido revelação aqui que eles não tinham pescado nada. Ou nem tinha tido tanta revelação, já tinha olhado para os barcos, tinha visto a cara de Pedro, dos outros lá, e tinha visto que eles não tinham pescado nada. Então o que Jesus fez? Jesus podia ter terminado a palavra e ido embora. Tchau. Obrigado, Pedro. Mas Jesus falou, não, esse homem aqui vai ser surpreendido. Esse pessoal vai ser surpreendido pela minha palavra. Esse pessoal vai ser surpreendido pelo meu poder agora. E ele deu uma palavra. Só que, olha, Jesus não falou, peixe, venham aqui. Jesus podia ter feito isso. Como fez com Pedro mais na frente, quando ele precisava de pagar os impostos. Jesus falou, vai lá, pesca um peixe. E esse peixe, dentro da boca desse peixe havia o dinheiro que eles precisavam pagar o imposto. Isso é um negócio totalmente assim, ilógico. Sobrenatural somente que pode acontecer isso. Então o Senhor podia ordenar aos peixes que viessem à margem. Ele tem esse poder.
pode ordenar que venha na boca do peixe o dinheiro também. Como? Não sei. De forma sobrenatural. Só o Senhor pode fazer isso. Eu só sei que o Senhor faz coisas que que não cabe dentro da nossa cabeça, não cabe dentro da nossa existência, não cabe dentro da nossa caixinha lógica, racional. Porque o Senhor está acima da racionalidade. Ele é um Deus supernatural, sobrenatural. Ele é um Deus que ele não tem limites para ele agir. Então, queridos, o que aconteceu? Aqui nesse processo, Pedro, ele podia obedecer, ou ele podia falar, pô, Jesus, de dia não se pesca. O melhor lugar para pescar eu sei. Então, olha só o que Pedro falou. E foi isso mesmo que Pedro falou. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, foi a primeira dúvida aqui, questionando Jesus. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, mestre, a gente não apanhou nada, ficamos aqui pescando. Mas, porém, porque tu mandas, lançarei a rede. Pela tua palavra. Porque o Senhor está mandando, eu vou lá. Querido, ele não questionou. Como Pedro era alguém assim, era rápido para obedecer, era rápido para entender a voz do Senhor, ele era rápido para se posicionar. Nós precisamos aprender isso com Pedro. Tipo assim, Senhor, eu sou pescador, de noite seria melhor, nós não pescamos nada, o que será agora durante o dia? Não tem lógica a gente pescar durante o dia. Às vezes Pedro pensou assim, não tem peixe agora, quem é o especialista aqui em pesca sou eu sei pescar. Eu tenho a capacidade aqui. Mas Pedro pensou isso. Mas imediatamente, todavia, na hora, porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. E aí, ele pegou o barquinho dele, o barquinho onde ele tinha disponibilizado para Jesus. Jesus foi para a beira ali do mar. Com certeza as pessoas ainda estavam ali. E aí, Pedro foi. E olha o que aconteceu. E aí foram para o meio do mar, ali para o meio do... Na verdade era um lago, né? Fala sobre o mar porque era muito grande na visão das pessoas da época, mas era um lago da Galileia. Versículo 6. E fazendo assim, como o Senhor falou, colheram uma grande quantidade de peixe, de tal modo que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Imagina essa situação, queridos. Pedro já desanimado, já com a rede tudo ali, já para descansar, para ir dormir, já não vai dar mais nada, já não tem mais solução. Ele, por uma palavra de Jesus, ele foi, obedeceu e falou, não, eu vou. Apesar de que esse Jesus aqui, só pela graça, não é? Ele não entende muito de peixe, mas eu vou. Ele foi, obedeceu. Quando ele obedeceu, veio tanto peixe. O barco dele ficou abarrotado. Imagina essa cena de barco abarrotado e o barco vinha quase indo a pique. Ele chamou os colegas dele. Querido, e os dois barcos ficaram completamente abarrotados de peixe. Querido, isso fala de abundância. Quando você obedece à palavra de Deus, a multiplicação de Deus vem para você, para a tua família, para os teus amigos, para o teu trabalho, aonde você tem influência. As pessoas vão ser completamente impactadas pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Então não limite o que Deus pode fazer, apenas vá na palavra, ande pela palavra de Deus. Uma palavra de Deus faz toda a diferença. Queridos, Pedro foi nessa palavra. E sabe o que aconteceu? Ele foi bênção para ele e ele foi bênção para todos os colegas. O Senhor tem isso para você. Se você tem ouvido a palavra de Deus, querido, se posiciona. Se posiciona. Sabe por quê? Porque nessa pesca a vida de Pedro mudou. O Senhor falou lá no versículo 10. Não temas, Pedro. Pedro ficou, uau, o que é isso? Nunca vi isso. Nunca ninguém multiplicou assim dessa forma. Eu não sei o que aconteceu, mas não tem explicação. Deus deve ter falado, peixe, venham para cá. De forma sobrenatural, uma corrente marítima veio para lá, os peixes vieram cair na rede ali deles.
E o negócio foi tão abundante. Eu declaro em nome de Jesus que o poder de Deus, a graça de Deus, o rio de Deus vai fluir de forma super abundante sobre você. Vai te surpreender. E não é só para você. O Senhor tem isso, sabe para quê? Não é só para você se alegrar. Pedro podia ter se alegrado. Mas ele imediatamente ele foi para o mar, ele foi para a beira-mar, ele viu Jesus, se prostrou em terra, falou: Senhor, eu sou pecador. Ele reconheceu quem ele era, ele reconheceu: uau, eu não mereço isso tudo. Mas sabe o que o Senhor falou? Olha, Pedro, lá no versículo 10, não tenha, fique em paz, não tenha medo. De agora em diante você vai ser pescador de homens, de agora em diante a tua vida mudou. Você vai passar por um patamar que você nunca imaginou. A partir de agora, você vai ser um caçador de algo vivo. É isso aqui que é a tradução pescador de homens, porque a palavra grega para pescador, ela é capturar algo vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nos fez pescador de homens. Deus nos fez pessoas que vão capturar, essas pessoas que estão vivas, ainda não morreram ainda fisicamente. Estão vivas, mortas na alma, no espírito delas. Deus nos chamou para isso. Então, no teu trabalho, aonde você está, como Pedro estava no trabalho dele, Deus quer fazer um grande milagre. Tem pessoas que esperam um milagre na igreja. Deus vai fazer um milagre onde você está, aonde Deus te plantou, no teu lugar. Creia nisso, porque o milagre está vindo. Algo sobrenatural vai acontecer. E aí, a partir de Pedro, sabe o que Pedro fez? Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, Tiago e João. Deixaram tudo e começaram a seguir Jesus, lá no versículo 11. E aí eles abandonaram, porque eles viram a perspectiva de seguir a Deus. Era infinitamente mais extraordinária do que apenas ficar pescando peixe. Amém? O Senhor quer fazer isso no teu trabalho, nas tuas habilidades, aonde você está. O Senhor quer te surpreender em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você. Deus quer te fazer também um pescador de almas. Mas primeiro você precisa ter uma experiência poderosa. Você precisa ter uma experiência dessa pesca maravilhosa. Você precisa ver no teu dia a dia, nas tuas coisas, o poder de Deus agindo. Porque aí você não vai falar: ah, foi o pastor. Ah, mas foi a igreja. Ah, mas foi o irmão que tinha fé. Ah, mas foi o outro que ora mais. Ah, mas foi o outro que jejua mais. O outro sabe a palavra. Não, você não vai fazer isso. Você vai falar: verdadeiramente a unção de Deus está sobre mim. O poder de Deus está sobre mim. E Deus quer te dar essa experiência. Quando a gente fala experiência com Deus, às vezes você acha que a experiência com Deus é algo que vai vir alguém pôr as mãos sobre você e você vai arrepiar. Não, a palavra de Deus, ela vai fazer a diferença na tua vida. Essas letras, elas não são letras mortas. Elas são letras vivas. E o Senhor quer que você coloque em prática. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam ver no seu dia a dia. Às vezes quando eles já até perderam a esperança de algo novo, perderam a esperança de alguma transformação. Pai, eu declaro em nome do teu Filho amado, que eles verão. Quando estiverem limpando uma casa, quando estiverem num escritório, quando estiverem atendendo alguma pessoa, quando estiverem comprando, vendendo, quando estiverem conduzindo. Senhor, o teu milagre, a tua abundância vai vir para demonstrar, Pai, aos teus filhos que há um propósito muito maior do que o trabalho, que é um propósito muito maior do que sustentar e ganhar dinheiro. Pai, levanta, Senhor, homens e mulheres com a boca aberta, cheia de unção, sabendo que quando abrirem a boca, vai ser gerado vida. Quando ministrarem o Evangelho, vai ser gerado poder. Em nome de Jesus, enche, Pai. Eu declaro sobre a tua vida a ousadia do Senhor e a autoridade do Senhor para você ir e ministrar. Como Pedro aqui foi surpreendido pelo Senhor. Como Pedro teve em alguns momentos a vida dele completamente transformada. A perspectiva de ministério dele completamente transformada. Eu declaro em nome de Jesus sobre você também. Eu declaro que o Senhor vai te fazer pescar, vai te fazer frutificar a obra do teu trabalho. Isso vai ser um exemplo poderoso. E não só você vai servir a Deus, mas todos aqueles que estão ao teu redor, como Tiago e João, deixaram os barcos e seguiram Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que aqueles que estão com você vão olhar para ti e vão querer seguir Jesus, porque vão ver que há um Deus vivo, há um Deus poderoso, há um Deus que transforma, há um Deus que liberta nesses dias. Em nome de Jesus, levanta, irmão, em nome de Jesus, o Senhor é contigo, a graça dele te segue, a graça dele é abundante sobre você, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Não temas, querido.
partir de hoje, você é um pescador de homens. A influência do reino, o sal e a luz que o reino traz para você vão fazer toda a diferença aonde você estiver. Se posicione, seja íntimo do Senhor. Traga o Senhor para a tua intimidade. Se aproxime dele. E com certeza, a tua vida não vai ser mais igual. Para a glória do Senhor. Amém? Que a bênção, a graça, a unção, a misericórdia do Senhor se renovem, se multipliquem sobre você e sobre quem tiver ao teu redor. Para a glória do Senhor. Um grande abraço. Deus te abençoe.